E falando também da questão da saúde, não tem como deixar de lado a importância da alimentação, que é a base, inclusive, da nossa saúde. Então, até para falar de uma forma prática, né, para quem está assistindo esse vídeo, a gente vai tocar em pontos bem importantes, que são as informações que a gente adquire na rede social, as informações que a gente adquire na mídia, né? O que é mito, o que é verdade, o que aquele blogueiro falou sobre alimentação, será que é verdade mesmo? Será que cientificamente ele tem toda esse benefício para o organismo? E o lado ruim, né? Será que aquele padrão que a gente está imposto, né, do homem sarado, musculoso, da mulher magrinha, será que isso também é saudável? Será que esses extremos, esses radicalismos de dieta, tudo isso a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Então, para a gente falar isso de uma forma bem prática, inclusive, a gente vai fazer um bate-papo bem interessante com a doutora Ariane Fernanda, que é mineira, nutricionista. Obrigada, Fabrício, pelo convite. É um enorme prazer estar participando desse evento, né, o Novembro Azul. Eu assisti o Outubro Rosa, achei super bacana a iniciativa da equipe multidisciplinar, né, a importância dos profissionais estarem juntos nessa causa, né, para promover saúde para as pessoas, qualidade de vida, né? Isso é muito importante. Eu que agradeço, obrigado pela participação. E também agradecer a participação aí do Dr. Luiz Guilherme, nutricionista, inclusive faz parte da nossa equipe da clínica. Obrigado pela participação, Luiz. Estou muito feliz, né, de estar participando do Novembro Azul, para a gente falar aí sobre alimentação saudável na vida do homem, nesse momento tão importante, onde a gente está buscando uma saúde, promoção à saúde, como já foi falado. E estou aqui também com a minha amiga Ariane, onde a gente se conheceu ontem, já trocamos figurinhas, e vai ser bem bacana esse final de semana e esse bate-papo. Vamos lá. Primeiro assunto, eu acho que inclusive deve ser até o de vocês, que vocês recebem nas redes sociais de vocês aí, perguntando dos alimentos, né? Que a gente vê todo dia um alimento milagroso, o alimento que promete mil funções boas para o organismo. Vamos falar dos principais, eu queria ouvir de vocês aí o que vocês acham, e aí a gente vai desenvolvendo o assunto. Principais alimentos que eu recebo muito: tapioca. Até quando a gente deve usar, se é bom, se não é. Tapioca, óleo de coco, né? A gente vê muito na mídia crescendo o uso desse alimento, óleo de coco. A questão do cuscuz, né? A gente que atende no Nordeste, a gente sabe que é uma rotina, né? Está presente na culinária do Nordeste, inclusive, o cuscuz. E ainda a questão do sal rosa do Himalaia. O sal rosa do Himalaia, será que é tão bom assim? Será que pode ser usado sem limites? E outra questão, adoçantes, que é um ponto, acho que, essencial. Qual adoçante é saudável? Qual é dietético, né? Qual que tem menos calorias? Qual que pode levar danos para a saúde? Aí vocês dividem o assunto aí, fica com vocês agora. Gente, se a gente for falar de nutrição, né, de alimentação, dieta, a gente vai ter assunto para um ano, né? Porque a nutrição e a alimentação e dietas sempre tem um momento, é a moda, né, que eu falo, o alimento moda ou a dieta moda. Mas, como eu falo que informação não é conhecimento, nem tudo que você busca no Google, na internet, é realmente conhecimento. Conhecimento é só quando tem artigos ou dados científicos sobre aquele determinado assunto. Isso é muito importante, porque muito paciente meu vem, eu vi no Google, eu vi na dieta de fulano, ou eu pesquisei. Então, assim, não tem nada cientificamente comprovado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas informações, né, Fabrício? Porque isso pode até prejudicar, às vezes, a saúde da pessoa, né? Às vezes, usando em excesso determinado alimento. Então, por isso que tem que ter um profissional, sim, de nutrição para orientar, né, tirar esses mitos e falar o que realmente dá resultado e não dá. Tá? Então, assim, como o Fabrício falou aí da tapioca, né? Então, tapioca, muita gente gosta, né? Assim, realmente é um alimento muito gostoso, é um carboidrato bacana, mas a gente tem que saber em que momento a gente vai usar esse determinado carboidrato. Né? Ela é vilã ou ela é mocinha, né, a tapioca? Então, depende do momento e que tipo de paciente você vai usar esse determinado carboidrato.
Se for um paciente, às vezes, mais magrinho, com biotipo de ectomorfo, que tem um objetivo de ganho de massa muscular, esse tipo de carboidrato ele é bem benéfico da tapioca, né? Por ter ele dispensa a insulina muito rápido. Então, o açúcar desse carboidrato ele cai muito rápido na corrente sanguínea, né, da pessoa. Então, é interessante até como pré-treino para esse tipo de público. Mas, quando você pega um público mais que está acima do peso, que tem um objetivo de emagrecimento, eu já não acho tão interessante, né? Eu já mudaria a estratégia. Ou, às vezes, até poderia usar a tapioca, mas acrescentando fibras, né? Às vezes, você pode colocar nela quinoa, chia, para aumentar o valor nutricional desse alimento. Então, poderia estar usando também, mas com cuidado, né, de acordo no planejamento alimentar do paciente, aumentar também a quantidade de proteína desse alimento, já que é um alimento pobre em nutrientes. Então, isso é muito importante, aumentar a proteína da tapioca, porque aí pode, sim, encaixar, né, no plano alimentar do paciente. Né? Então, isso tudo vai depender muito do gosto do paciente também, isso tudo é discutido na consulta. Né? Eu falo que a dieta tem que ser personalizada de acordo com o objetivo e de acordo com a adaptação do paciente. E deixar até o Luiz agora, então, complementar a questão do cuscuz, que a gente tem essa experiência prática e até de vida dos nordestinos, né, que a gente acompanha em Petrolina, em Paulo Afonso, e outros alimentos como óleo de coco, e o outro que eu falei foi e os adoçantes também. Ó. Hoje em dia a gente tem que ver muito a individualidade de cada um. Como eu e o Fabrício, a gente atende em outros estados também, né? No Nordeste, a gente atende em 3 estados. Então, tem uma individualidade em todos os lugares. Né? Alguns outros lugares, por exemplo, nós atendemos em Delmiro Gouveia, que é em Alagoas. Lá, eles almoçam 3 vezes ao dia, como se fosse, né? Café da manhã, almoço e janta. Então, temos aí que buscar conhecer, né, a alimentação de cada paciente, né? A individualidade é muito importante. Sobre adoçante, existem várias teses, né, onde falam que adoçantes existem risco à saúde, mas são doses cavalares, né, onde fizeram os estudos científicos. Na verdade, só existe um adoçante comprovado cientificamente que causa câncer, que é o aspartame, que está presente aí nos refrigerantes, até Trident, chicletes, né? Então, assim, a gente precisa saber também a ler rótulos, né? Ensinar os nossos pacientes a ler rótulos, porque os rótulos eles estão escondidos algumas coisas ali que a gente nem imagina. Então, às vezes tem alguma coisa óbvia, né? Mas eles fazem questão de colocar no rótulo para vender mais. E, na verdade, aquilo é óbvio. Né? Então, a gente precisa ensinar também para não cair no golpe e não acabar comprando gato por lebre. Então, mas até tocando nesse assunto dos adoçantes, o que você acha então desses adoçantes que eles são chamados de adoçantes saudáveis, né, na mídia, como sucralose, como a stevia, né, a própria steviosídeo, né, que são chamados adoçantes da saúde, saudáveis, e o que você acha, o xilitol também, bem lembrado, e a questão dos açúcares, né, que os açúcares também de coco, né, e o demerara. Açúcar demerara. O que você acha desses? Na verdade, assim, os açúcares, né, todos eles não são tão benéficos quando a gente pensa no emagrecimento. Seja ele o açúcar de coco, o demerara, o mascavo, todos eles têm um alto índice glicêmico. Né? O que difere eles, na verdade, é o modo de produção de cada um. Né? Então, sobre os adoçantes, alguns realmente são mais saudáveis, né? Como, por exemplo, o stevia, que ele é retirado de uma planta, né, o xilitol, mas a gente tem que ver também o valor desse alimento, se vai caber no bolso de todos os pacientes, se é fácil encontrar, porque a gente sabe que tem pacientes que moram em lugares que não acham esse tipo de alimento. Então, nós temos aí que analisar todo o caso, né?
Por isso que é a individualidade de cada paciente. E ler rótulo, né? Porque a gente chega na prateleira do supermercado, a gente vê lá xilitol. E quando a gente vai ver xilitol, mais aspartame, mais sucralose, mais um monte de associações. Então, sem dúvida, é o que você tocou aí na questão de rótulos, né? Pão integral, e quando você vai ver a composição do pão integral, está um pouquinho diferente. O outro tá melhor, talvez a questão integral. Então, tem que ter essa questão do rótulo. Primeira coisa acima de tudo, né? A importância da gente ter essa prática, né? Quando a gente for no supermercado, ler rótulos, isso é essencial. Outro assunto, eu acho que a gente não tem como esquecer é a questão das dietas, né? As dietas da moda, as dietas que aquela famosa fez, que postou na rede social, as dietas que a blogueira fez e aí promete perder 10 quilos em uma semana. Até quando isso é verdade? Até quando isso aí leva a problemas de saúde? Vamos falar um pouquinho das dietas, até das dietas low carb, da dieta do jejum intermitente, da dieta do Mediterrâneo, que eu acho que vale a pena a gente tocar nesse assunto, e da dieta ainda do paleolítico, né, que são dietas aí que têm grande adesão aí no Brasil inteiro, e fica aberto para vocês também comentarem de outras dietas. As dietas, né, como eu falei, sempre existiu as dietas, né, da moda, né, hoje em dia só se fala em low carb, jejum intermitente, a dieta do Mediterrâneo, né? Mas já existiu a dieta da lua, já existiu a dieta da água. Então, sempre vão vir modas e vão sair modas, né? Então, a gente tem que estar sempre atualizado. Eu falo profissional, médico, nutricionista, né? Atualizado nas modas e ver o que realmente dá resultado, porque nem tudo que a gente coloca ou que fala que é bom ou que alguém testou realmente vai dar certo para determinado paciente. Então, por isso que a gente tem que personalizar, entender o paciente, né? Eu falo que é estratégia nutricional, é periodização. Em que momento você vai entrar com determinada estratégia para gerar um resultado bacana para aquele determinado paciente, né? Então, vamos lá, né? Por exemplo, o jejum intermitente. Eu acho uma estratégia bacana, né? Quando a gente usa em determinados públicos. Eu gosto de usar muito em obesos, pacientes que estão bem acima do peso, né? Que têm uma determinada dificuldade de perder peso mesmo, porque o jejum, como você restringe muitas calorias do paciente, né, ele fica em déficit calórico muito grande, ele acaba, sim, né, perdendo peso na balança. Consequentemente, né, tem uma perda também de gordura. Né, o paciente obeso também tem resistência à insulina, e a dieta, né, o jejum intermitente é muito usado para a resistência à insulina. Então, é bem bacana essa estratégia para esse determinado público, né? Quando você pega, por exemplo, uma pessoa que tem o objetivo de ganho de massa muscular, né, e quer definir, perder mais gordura, eu acho bem interessante o low carb. Né, a gente trabalhar com low carb, né, escolher os carboidratos estratégicos, os complexos, né, de baixo índice glicêmico, como batata doce, arroz integral, aveia, né, que é bem interessante a gente colocar na dieta. Né? Não que a pessoa não vai ingerir carboidrato, ela vai ingerir, porém, numa quantidade menor. Né? Normalmente, uma dieta, uma pessoa saudável, gera em torno de 60% de carboidrato. Na low carb, a gente usa em torno de 30% a 40%, então a gente reduz bem. Porém, a gente usa os carboidratos em horários estratégicos, tipo manhã, pré-treino e tarde. Então, tarde e noite, a gente já tem uma redução grande dos carboidratos, para assim a pessoa conseguir ganhar massa muscular com qualidade e perder gordura. Então, é uma estratégia bem interessante. Outra moda ou dieta, a do Mediterrâneo, né, que você falou, que eu acho bem legal. Né, é muito usado em Portugal, né, em alguns países, que eu acho que é uma estratégia saudável, muito interessante, porque você tem um consumo bacana de carboidratos bons, de peixes, né, azeites, gorduras boas, né, carnes brancas, que é bem interessante. E eu falo que é uma estratégia, uma dieta que você consegue manter por mais tempo, né, por ter esse equilíbrio na alimentação e você usar bons alimentos nessa dieta. Sim, sim. Ao mesmo tempo, também é interessante a gente até citar dados científicos, como a Nature, né, em 2018, ela soltou um artigo aí que deixou em observação, e até quando o paciente vem no meu consultório, eu até cito esse artigo, porque já deixa o paciente em alerta. Né? Ele soltou a informação, por exemplo, da dieta low carb, quando ela é feita
por uso contínuo, o paciente tem uma expectativa de vida 5 anos menor do que uma pessoa que tem uma dieta saudável alimentando com carboidrato. Sim. Isso aí mostra o quê? Mostra que tem que ter ingestão de carboidrato, mas a gente tem que saber usar essa estratégia, né, para aquele curto tempo, para a gente ter esses objetivos aí de perda de peso, ganho muscular. E aí, o que vocês acham dessas? Porque tem um lado bom que o paciente quer estética, né, Luiz? Depois o Luiz até pode comentar essa questão, do que a gente atende muitos modelos, e aí, lógico, a gente vai ter que fazer um protocolo ali de ação mais rápida, a gente vai ter que fazer algum excesso ali de restrição naquele momento, mas é um momento bem pequeno, que a gente vai acompanhar o paciente, vai acompanhar aquela modelo que tem que perder medidas rápido para talvez ter um trabalho internacional, que é o sonho da vida dela. O que você acha desses radicalismos acompanhado pelo profissional e quando que a gente pode fazer, né? Eu acho que, na verdade, tem muitos pacientes que ficam frisando somente no peso, né? E nós sabemos hoje em dia que o peso, às vezes você está perdendo peso, mas na verdade está perdendo água, está perdendo músculo, né? Então, o que a gente sempre orienta os pacientes, até lá no consultório a gente tem um exame de biopendância, onde conseguimos ver aí a quantidade, a composição corporal do paciente, né? Se ele está perdendo massa muscular, se ele está perdendo gordura, porque o importante para a gente é ele perder gordura. O peso, na verdade, a gente sabe hoje em dia que não é importante. Às vezes o paciente está ganhando peso, mas na verdade está ganhando massa muscular. Quanto mais massa muscular, menos gordura, né? Então a gente precisa aí sempre orientar o paciente dessa maneira. Quando é modelo, precisa fazer algum tratamento, algumas fotos, né? Aí a gente acaba restringindo mesmo a alimentação, não tem como, né? O trabalho deles. Então, muitas das vezes a gente vai acompanhando com exame de sangue para ver se não está faltando vitaminas também, né? Para ver se está tudo em ordem com a saúde. Porque não adianta nada, tá bonito e não tá saudável. A gente teve o caso aí do ano passado, eu acho, na São Paulo Fashion Week, que o modelo acabou falecendo nas passarelas, né? Provavelmente com algum problema de estresse, não sei, enfim, é algo a se analisar, né? Foi meio que barrado. E hoje em dia a gente tem que tomar cuidado também com estudos científicos, porque os estudos científicos também são, muitas das vezes, direcionados a algum caso. Por exemplo, antigamente nós falávamos muito do colesterol ligado à gordura. E aí depois foram descobrir que a indústria do açúcar estava pagando bilhões para cientistas desfocar do açúcar. Porque, na verdade, o colesterol estava sendo causado pelo açúcar, não pela gordura. Mas a indústria do açúcar estava pagando os cientistas para desfocar deles, né? Então acontece muito. Então a gente tem que tomar cuidado, inclusive com esse óleo de coco, sal rosa do Himalaia. Então começa a se jogar na mídia isso, começa a se tornar uma verdade e as pessoas começam a acreditar nisso e elas começam a comprar isso. Então a indústria desses alimentos acabam começando a ganhar mais. Os superfaturam, né, no produto, um produto que poderia custar R$5 acaba custando às vezes 5 vezes mais, né, do que o valor, e o paciente não tem conhecimento e acaba comprando essa ideia. Então eu lembro que quando estourou o óleo de coco, tinha gente que tomava óleo de coco na colher, né, e achando que ia emagrecer, e a gente sabe que na verdade, como é uma fonte de gordura, né, é super calórico. Então a gente tem que tomar cuidado nesses casos. Sim. E agora, para a gente até finalizar, eu acho que a gente não pode esquecer também da questão estética, né? De falar dessa questão que os pacientes buscam a cada vez mais nos consultórios, né? De cada um de vocês, eu acredito também, eles primeiro querem estética, lógico que com o nosso profissionalismo a gente associa com a saúde, e isso que faz a diferença na vida deles. Mas vamos falar da questão da nutrição voltada para a estética, então, da questão daquele paciente com acne, né? Eu sempre falo isso até para o Luiz, né? Cuidado que esse paciente tem acne e vai viajar para fazer foto. Aquele paciente que precisa ter esse cuidado da nutrição voltada para a estética. E outra parte também que eu queria que vocês tocassem no assunto é da nutrição voltada para quimioproteção, para imunidade, né? O que a gente pode deixar de informações aí para a gente somar? A nutrição ela é muito ampla, né? Além de envolver saúde, estética, qualidade de vida, né? Prevenção de doenças e várias coisas. Eu falo que nutrição é vida. E quando a gente adota
e compra essa ideia, a vida da gente muda completamente. Eu falo que eu sou um exemplo disso, o Fabrício, o Luiz Guilherme, e a gente tenta propagar isso para as pessoas. Então, a nutrição funcional, que a gente fala, que é a nutrição que a gente usa os alimentos como remédio, que eu falo, né? Porque todo alimento ele tem um nutriente, ele tem uma vitamina, ele tem um antioxidante, né, que vai trazer vários benefícios para a saúde da pessoa. Como você falou aí da acne, por exemplo, né, um modelo que está com muita acne, né, a gente vai trabalhar a estética com ele. Então, através da alimentação, a gente consegue reduzir, né, essas acnes, por exemplo. Uma alimentação anti-inflamatória, rica em antioxidantes, isso é muito importante, porque a acne ela é uma inflamação, né? Então, a gente tem que desinflamar esse organismo dessa pessoa, né? Então, reduzir o consumo de gorduras também. Normalmente, o paciente que tem muita acne, se ele consome, às vezes, muita castanha, pasta de amendoim, ele vai aumentar esse quadro de acne. E eu tenho pacientes que, às vezes, até com whey proteína, aumentam os casos de acne. Então, a gente tem que, como se diz, entender, analisar esse paciente de uma forma geral para a gente ser mais assertivo, né, na estratégia. Isso é muito importante, né? Outra coisa também que você falou, além da acne, foi... Da nutrição voltada para a imunidade, né? A questão de proteção contra câncer, a questão polêmica contra a Covid, até quando que é verdade. Uhum. Então, a nutrição funcional também trabalha essa parte também da imunidade, né? De a gente tentar aumentar essa imunidade, porque eu falo que a imunidade a gente já nasce com ela e adquire, aumenta ela através dos hábitos alimentares do estilo de vida. Então, uma pessoa que já come bem desde criança, ela já tem tendência a ter uma imunidade melhor do que uma criança que come super mal, né? Que come fast food, que tem uma alimentação rica em gorduras, rica em açúcares, rica em carboidrato, diferente de uma criança que, às vezes, tem uma alimentação rica em proteína, rica em vegetais, rica em frutas, né? Que tem muita vitamina, tem muito antioxidante, e vai melhorar a imunidade dessa criança na fase adulta. Além também que a gente não pode esquecer também do exercício físico, né? Que isso é muito importante também para a imunidade. E, hoje em dia, a gente tem alguns suplementos também, né, na nutrição que ajuda também nessa parte da imunidade, né? Como ômega 3, a gente tem glutamina, a gente tem também na alimentação os antioxidantes, né? Por exemplo, as antocianinas nas frutas vermelhas, como morango, mirtilho, framboesa, que tem muito antioxidante, que ajuda também nessa questão da imunidade, né? A gente também tem as catequinas do chá verde, do cacau também, que auxilia na imunidade. Então, a gente tem muita coisa na nutrição que dá para a gente trabalhar tanto a parte da saúde, né, que a gente fala que seria a nutrição funcional, e a parte da estética, né, que seria o ganho de massa e perda de gordura. Legal, inclusive é o seu tema lá do For Life, né? Uhum. Tá joia. E até para você falar também, Luiz, agora, obrigado, Ariane, pela participação do For Life, essa edição. E, Luiz, até para a gente abordar essa questão do suplemento, que a Ariane falou super bem. Até uma pergunta que eu sempre, quando eu vou em algum programa de TV, geralmente até a pauta do dia é aquela pergunta: até quando suplementar? Será que vale a pena tirar o alimento para suplementar? Até quando a gente faz isso? Na verdade, assim, eu acho que vale a pena sim quando o paciente não consegue realizar uma refeição, né? Quando ele não consegue realizar uma refeição sólida. Então, a gente usa estratégias, né? Como, por exemplo, usar whey protein, com alguma outra fonte de gordura boa ou carboidrato de baixo índice glicêmico, para associar aí e a trocar, né, um alimento sólido. No momento onde ele tem dificuldade, está na correria, então a gente sabe que às vezes a gente está lá no consultório, a gente atende um paciente atrás do outro, não acaba tendo tempo para comer algum alimento sólido, né? Então nós aí utilizamos esses suplementos para não ficar muito tempo em jejum, para não catabolizar, para não baixar a imunidade, né? Então, nesse momento, é legal a gente suplementar. É claro que a gente não vai trocar todas as refeições sólidas por líquidas. Assim que nós estivermos aí a oportunidade de estar nos alimentando, né, com alimento sólido, é o mais importante, né? E ela tocou no assunto também, e nós não podemos esquecer dos superalimentos, né? Onde eles são alimentos aí, fontes de
várias vitaminas, como, por exemplo, o alho, que nós sabemos aí que é um poderoso antioxidante, né, até antibiótico, né, natural. Então, todos os alimentos eles têm alguma função no nosso organismo para beneficiar a nossa saúde. Claro que no limite, por isso que nós devemos aí procurar sempre o profissional para nos orientar. Perfeito. E lembrando que o seu tema vai ser, então, a questão da alimentação voltado para a parte hormonal do homem, que os homens querem saber muito a questão do impacto nutricional no aumento da testosterona, que é bem interessante também o seu assunto, tá certo? Certo. E, então, obrigado a vocês dois aí. Tem muito assunto que a gente pode falar sobre nutrição, a gente pode ficar aqui horas e horas, eu sou apaixonado também por falar desse assunto, mas aí deixar lá para o For Life, que a gente vai apresentar lá nos dias. Obrigado novamente. Exatamente. Então aguarde que no For Life tem mais.